Olá, sejam bem-vindos no canal Salto Quântico. Quem foi o mestre Jiddu Krishnamurti? Jiddu Krishnamurti nasceu em 1895 e faleceu em 1986. Foi um filósofo, escritor, orador e educador indiano. Proferiu discursos que envolveram temas como revolução psicológica, meditação, conhecimento, liberdade, relações humanas, a natureza da mente, a origem do pensamento e a realização de mudanças positivas na sociedade global. Na Índia, ela é dividida em várias castas e a casta bramânica é a mais alta casta que existe na Índia e ele nasceu dentro de uma família Brahmani. Na cultura Brahmani, o oitavo filho recebe o nome inicial de Krishna, em homenagem a Krishna, por isso o nome dele é Jiddu Krishnamurti. Dentro da cultura indiana, acredita-se que quem nasce nesta casta, nessa condição, significa que internamente é um espírito muito evoluído, é a reencarnação de um ser de bastante luz. Quando Jiddu Krishnamurti foi descoberto por alguns clarividentes de algumas sociedades ou ordens secretas, como a Sociedade Teosófica, eles ficaram deslumbrados com o nível e quantidade de luz que havia dentro do interior do mestre Jiddu Krishnamurti. Foi aí que começou então as suas instruções dadas pelos principais discípulos próximos da Helena Blavatsky. Na Sociedade Teosófica ele foi instruído e, inclusive, os clarividentes ficaram tão estupendos, tão chocados com o tamanho de sua sabedoria e luz interna, que colocou ele na responsabilidade de ser o instrutor do mundo. Naquela época, lá para a época da década de 60 e 1970, a nível astronômico, a constelação de Aquário estava recebendo as suas primeiras influências aqui no nosso planeta Terra, anunciando o início de uma nova era. E como em todas as eras, é necessário ter o grande avatar, o grande guia que vai, vamos dizer assim, trazer para essa nova linguagem todos os valores eternos responsáveis pelo despertar da consciência da humanidade. Em cada era existe um contexto de linguagem, um contexto cultural, um contexto energético que os mestres precisam reencarnar de era em era para trazer esse conhecimento divino, mas de acordo com este contexto, esse novo contexto cultural dado em cada era, em cada sociedade. Então Jiddu Krishnamurti foi dado a ele essa grande missão de ser o novo avatar da era de Aquário por muito desses clarividentes pertencentes a estas sociedades, principalmente a sociedade teosófica. A grande questão é que Jiddu Krishnamurti surpreendeu ou decepcionou muito desses discípulos dessas sociedades teosóficas, porque ao proferir a sua grande instituição da nova era, que inclusive até teria um nome que seria a Estrela do Oriente, muitas pessoas foram decepcionadas porque em realidade ele falou que para existir o caminho da libertação não há necessidade de haver seguidores. Ele não queria seguidores, ele não queria então criar uma forma de libertação da humanidade pelo viés institucional. Ele não queria criar mais uma instituição filosófica sobre o seu mando ou instituição religiosa, ele não queria criar uma nova religião aonde ele seria o guia da humanidade. Ele, vamos dizer assim, renunciou essa missão, mas trouxe inúmeros livros, inúmeras palestras, a qual ele trata desses assuntos da liberdade do homem, vamos dizer assim,
ser um caminho percorrido pelo autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, você não consegue ser dono de si mesmo, da sua própria vida, e decepcionou muitos porque muitos queriam que ele criasse novas roupagens para as velhas instituições, né? Queriam que ele criasse uma nova ordem, a ordem da Estrela do Oriente, mas ele disse que isso não é necessário para a libertação do ser humano, que cada ser humano tem que por si só encontrar a sua própria liberdade. Então, para outros isso foi uma surpresa, porque só confirmou que os grandes mestres, ele dificilmente cria instituições em torno de si, né? Vocês podem ver que, inclusive, grandes mestres nem sequer escrevem qualquer coisa, porque é seu próprio exemplo, é o grande exemplo dos mestres que faz os grandes ensinamentos. E Jiddu Krishnamurti vai então apresentar as suas várias ideias em forma de palestras, em forma de livros. Eu vou apresentar aqui algumas frases, algumas dessas principais ideias, para vocês verem por si só o quanto que é enriquecedor, o quanto que é libertador os seus ensinamentos. O homem ignorante não é o sem instrução, mas aquele que não conhece a si mesmo. Então a gente percebe através dessa frase de Jiddu Krishnamurti que a questão da espiritualidade, da iluminação, não é uma questão intelectual, mental, que você adquire, por exemplo, com títulos, com diplomas acadêmicos, nada disso. Ele vai dizer que um homem sem luz, um homem ignorante, é aquele que não conhece a si mesmo, não conhece as suas próprias limitações internas. Afirmo que a verdade é uma terra sem caminho. O homem não pode atingi-la por intermédio de nenhuma organização, de nenhum credo. Tende a encontrá-la através do espelho do relacionamento, através da compreensão dos conteúdos da sua própria mente, através da observação. É aqui que veio aqui a decepção para muitos seguidores aí da época de várias ordens, que queria que ele fosse o novo guia do mundo. E aí ele vem dizendo que a verdade não pode ser atingida através de intermédio de nenhuma organização, de nenhum credo. Você tem que encontrá-la através do espelho do relacionamento, porque o mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior, através da compreensão dos conteúdos da sua própria mente, que tem a ver com a questão de você transcender os condicionamentos que limitam a sua percepção, e através da observação, né? Geralmente a gente deixa-se reagir pelos impulsos do ego, pelas impressões do ego, que deturpa a realidade, e a gente tem que aprender a exercitar a consciência, e a consciência é pura observação. Esse é o caminho da iluminação interna, de acordo com os ensinamentos do mestre Jiddu Krishnamurti. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Hoje os valores estão invertidos, né? E a gente, vamos dizer assim, não tem que se adaptar às regras de uma sociedade que está produzindo um homem moralmente pior, no sentido de que hoje em dia não basta seguir as suas tradições, você tem que ser ético com base nas reflexões da sua própria consciência. Os governos querem trabalhadores eficientes, não seres humanos, porque seres humanos pensantes podem ser perigosos para o governo, assim como para as religiões. É por isso que o governo e as organizações religiosas procuram sempre controlar a educação. Olha só, Jiddu Krishnamurti, ele vai explicar tudo aquilo que limita a nossa consciência nos aspectos internos e nos aspectos externos sociais também. Ele vai fazer críticas muito pertinentes em relação aos governos e em relação a outras formas de dominações. A verdadeira revolução não é revolução violenta, mas a que se realiza pelo cultivo da integração e da inteligência de entes humanos, os quais, pela influência de suas vidas, promoverão gradualmente radicais transformações na sociedade.
Então, o pensamento dele é que, ao mudar a si mesmo, a sociedade e as estruturas da sociedade também mudará. A verdade não pode ser trazida para baixo. É o indivíduo que deve fazer o esforço de ascender até ela. Porque para você acessar a verdade, você tem que despertar a sua consciência, e isso exige esforços de concentração, de meditação, de reflexão, de renúncia do ego. E aí sim você ascende até a realidade pura. A busca interior é o caminho, a solução. Não existe outra coisa a fazer nesse mundo senão retornar ao Pai, na sua pura essência. Jiddu Krishnamurti, ele vai resgatar o conceito antigo do cristianismo gnóstico primitivo de Pai, de Deus, aonde que o habitat desse ser é o ser interno, desse Pai é o Pai interno. Todos nós temos um Pai interno, o Senhor. E quando Jesus orava, ele orava para esse Pai interno. Quando os mestres oram, é uma oração para a sua pura essência. Este ser é um ser inteligente que sabe nos guiar, que sabe nos mostrar o verdadeiro caminho da libertação. E isso você vai encontrar com base na busca interior. A busca interior é o caminho. Todos os grandes mestres pregaram esta busca que começa no interior. Homem, conheça a ti mesmo e conhecerá todos os segredos do universo. Já dizia o templo de Delfos lá na Grécia Antiga. Prosseguindo, o que mais Jiddu Krishnamurti vai nos ensinar? Onde existe crença, onde existe a persecução de um ideal, não pode existir um viver completo. A crença indica a incapacidade de compreender o presente. Então ele é contra qualquer tipo de crença, porque para ele as crenças irão criar os preconceitos da vida. Então ele quer que você olhe para a realidade, olhe para a vida com a mente aberta, sem intermédio de nenhuma crença, de nenhum conceito morto, de nenhum conceito adquirido com a sua socialização, com a sua família, com a sua cultura. Você tem que estar olhando como se olhasse pela primeira vez, a cada dia, a cada instante. É um novo amanhecer e a sua consciência tem que fluir junto com esse mundo passageiro, esse mundo de movimento. E a crença, ela é algo que, vamos dizer assim, estagna a sua percepção, porque cria rótulos de interpretação e vai apenas rotulando tudo o que acontece no dia a dia sem qualquer penetração na essência de todas as coisas. Sinto-me atraído pela vossa filosofia, mas se eu fosse segui-la, teria de desligar-me da minha igreja. Que ofereceis em troca? Fizeram uma pergunta para Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti vai responder: nada se pode oferecer a uma pessoa que quer sair de uma gaiola para entrar noutra. Por isso que Jiddu Krishnamurti decepcionou muitas pessoas, porque ele falou: olha, eu não sou seu guru. O seu guia interno está dentro de você mesmo. Eu não quero seguidores. Eu não quero fundar novas ordens com velhas roupagens. Eu quero que você seja capaz de se autolibertar, porque esse é o verdadeiro caminho da iluminação. Outra frase de Jiddu Krishnamurti: o governo representa o que nós somos. E que somos nós? Somos uma massa de reações condicionadas, violenta, avidez, aquisicionismo, inveja, volúpia de poder, etc. Naturalmente, o governo é o que nós somos, isto é, a violência sob diferentes formas. Então ele vai dizer o seguinte: quer mudar o governo? Comece a eliminar o seu ego interior, porque a sociedade, o governo é um reflexo daquilo que a população é em termos internos. A maioria dos pais está interessada apenas no cultivo de algum conhecimento superficial, que assegure aos seus filhos posições respeitáveis numa sociedade corrupta.
Olha só a crítica que ele faz à nossa educação, inclusive que os próprios pais dão aos filhos e querem que os filhos tenham, tá? Porque a educação de hoje em dia é para você ser um bom competidor no vestibular, um bom competidor no mercado de trabalho, para você ser um bom competidor em relação a uma sociedade que será que ela é realmente justa? Será que a nossa sociedade ela é meritocrática ou existe esquemas de politicagem, esquemas de panelinha, esquemas de egocentrismo que vai além de uma sociedade, né, justa e meritocrática? Então é o seguinte, não adianta você querer criar, né, um filho que seja apenas profissionalmente competente e eficiente. Porque a nossa educação tem que estar voltada para o nosso caráter, para a nossa consciência, para que a gente possa ter uma consciência, né, focada, para que nós sejamos seres mais equilibrados, que tenhamos mais controle emocional, controle de si mesmo. É isso que, primeiramente, a educação deve estar voltada para que o indivíduo aprenda a se autoconhecer, a lidar consigo mesmo, a transcender suas próprias fraquezas. Não sois assim entes humanos completos, porque o medo vos corrói o coração. E enquanto há medo, não há alegria, não há criação. Nós somos medrosos, por isso nós aceitamos ser escravos de sistemas. É mais fácil a gente ser escravo e depositar a nossa libertação no próximo, no outro, do que encontrar essas próprias amarras internas. Nós somos, em realidade, a maioria, a massa é medrosa e isso, né, vem corroendo nosso coração. Enquanto houver medo, não há alegria. Como que a gente consegue essa alegria? Se libertando desses condicionamentos, não só sociais, mas internos, pois é o ego que traz a maioria dos nossos problemas para a nossa vida. Somente quando vocês não sentem realmente a verdade de uma coisa, é que consideram difícil de pôr em ação. Vocês não a amam. O que amam, fazem com fervor, com alegria. Olha só a importância aí, né, de a gente amar o que faz, né, de seguir a intuição, porque a nossa intuição nos guia para o que é melhor, para a felicidade da nossa alma. O ego nos leva para satisfações momentâneas, para pseudo-alegrias, né, que na verdade depois vem a desilusão, vem a amargura, né? Agora a felicidade da alma está em você amar o que faz, né? Amar o que faz para si mesmo, amar o que faz para si próprio, né? A alegria de estar vivo, porque em realidade todos nós temos uma grande missão. Você só encontra a sua missão quando você desperta a sua consciência. Procura desenvolver flexibilidade mental. A firmeza não reside na força nem em sermos persistentes, mas na flexibilidade. Flexíveis como são as árvores, são capazes de suportar um temporal. Procura obter vigor de uma mente viva e ágil. Eu nunca disse que não há Deus. O que eu disse é que só existe Deus conforme se manifesta em cada um de nós. E que quando houverdes purificado aquilo que está dentro de vós mesmos, achareis a verdade, achareis inclusive cada vez mais a presença desse Deus interior em cada um de nós. Queremos ordem no mundo, politicamente, religiosamente, economicamente, socialmente, mas a crise não está lá fora, a crise é interna. E não queremos encarar isso. Para a gente melhorar a nossa vida e superar toda essa crise, cada um precisa fazer a sua parte, se tornando cada dia uma pessoa mais consciente. As crenças organizadas com suas igrejas e rituais se converteram em enormes corporações, empresas mercantis, sem nenhum ponto de contato com a verdadeira religião. Porque para Krishnamurti, independente de qual religião seja, a verdadeira religião é aquela que faz o ser humano se conectar com a sua essência, com a sua verdadeira consciência. E para ele,
né, na observação dele, muitas religiões, muitas instituições religiosas não passam de empresas mercantis, porque visam mais o lucro, a dominação, o poder sobre as pessoas, e ao invés de conectar o ser humano com a sua consciência, está alienando cada vez mais o ser humano de sua própria alma. O equilíbrio não está nas mãos dos analistas. Ajustar-se às normas não necessariamente indica equilíbrio. As próprias normas podem ser o produto de uma cultura desequilibrada. Então, para você ser realmente um bom cidadão, não é simplesmente seguir ali as normas. Você precisa, antes de tudo, ser ético, ser consciente das boas atitudes, da importância de ser bom, ter consciência da bondade, ter consciência do próprio amor. Porque a nossa atitude pautada na consciência significa que a gente vê o bem não só de si, e sim o bem de todos. Quando nós somos egocêntricos e inconscientes, estamos pautados em crenças, a gente passa a ser muito parcial, a gente passa a valorizar apenas as pessoas do nosso próprio grupo, passa a excluir outras, e o mundo não precisa mais de divisões, o mundo precisa de uniões, de união e respeito em relação ao ser humano. Isso a gente só consegue através do despertar da consciência, independente da cultura que você pertença. Para descobrir a verdade, sua mente deve estar livre para indagar, o que significa que ela não pode simplesmente aceitar ou acreditar. A base do dogma que ele critica é porque a gente simplesmente, nossa mente aceita ou acredita naquilo e pronto, passa a projetar e interpretar o mundo com base nessas crenças, sem refletir, sem digerir, sem adquirir a sua própria ideia em relação àquilo, para depurar ainda mais aqueles valores, e fica preso, portanto, a padrões de pensamentos autolimitantes. E para a gente descobrir a verdade, de acordo com Jiddu Krishnamurti, a gente tem que estar livre para indagar, ter uma mente como uma criança, no bom sentido da palavra, e aí sim, com essa mente aberta e livre, você vai observar a realidade e vai conseguir chegar o mais próximo possível desse conceito ideal da realidade. Porque sem estar com a mente livre de conceitos, livre de dogmas, livre de tradições, livre de egos, livre de memórias não digeridas, você nunca vai conseguir chegar na verdade mais pura de qualquer fenômeno ou fato. Novamente ele aborda a questão do amor. Sem amor, você não pode varrer o passado. Com amor, não há passado. Com amor, você vê o passado como uma lição, né? E não como algo que você tem que ficar revivendo, remoendo, projetando novamente no presente, porque o maior presente de Deus é o instante presente. Então você precisa de amor em relação à sua consciência, para se perdoar, para perdoar o próximo e ser mais grato em relação a esse instante presente que você está tendo, tá? O amor é que nos leva à verdade e só a verdade nos liberta. O amor é a mais alta frequência que existe no universo. A paz só pode nascer depois de perfeitamente compreendida a confusão que nós mesmos criamos. Vou ler de novo. A paz só pode nascer depois de perfeitamente compreendida a confusão que nós mesmos criamos. Porque o maior embate entre o bem e o mal é o embate entre o conhecimento e a ignorância. E nós somos ignorantes e sábios ao mesmo tempo. A nossa sabedoria vem da nossa consciência e a ignorância vem do nosso apego em relação ao ego. Enquanto a gente não supera o ego, a gente não vai superar a nossa confusão, o nosso caos interior. E a paz só vai vir quando a gente estiver mais conectado com a nossa essência. Não se pode conduzir os homens à verdade. Só se pode torná-los inteligentes através da educação, principalmente através da educação voltada para o autoconhecimento, para o desenvolvimento da inteligência intrapessoal. A gente não pode impor nada para as pessoas. Para de querer ser um tirano na vida das pessoas. Quer mudar as pessoas? Então faça o bem dia após dia, e aí os seus exemplos vão inspirar outras pessoas a fazer o bem também. Então a gente pode tornar as pessoas inteligentes, mas somente a pessoa pode
chegar à sua própria realização. Só a pessoa sabe como chegar na sua própria realização. Somente as pessoas sabem o que é melhor para si. Somente as pessoas sabem quais são os melhores objetivos a criar. E a gente não pode impor nada, apenas mostrar que a gente tem um certo conhecimento, que a gente adquiriu com experiência própria, e se ela seguir determinados conselhos seu, ela pode adquirir também os mesmos resultados bons que você deseja para a vida dela. Nada disso, além disso, porque não podemos ser mandatários ou tiranos na vida de outras pessoas. Portanto, Deus, a verdade, chamemos-lhe o que quisermos, é algo que se manifesta a todo momento. E isso só acontece num estado de total liberdade e de espontaneidade. Não quando a mente é disciplinada de acordo com um padrão de percepção, com um padrão de valores. Então, Deus é a verdade que se manifesta de instante a instante. Somente uma mente espontânea, uma mente liberta consegue compreender e acessar essas boas energias, as melhores que existem de Deus, que há em todas as coisas e dentro de nós mesmos. Toda religião, embora cada uma delas professe o amor, a fraternidade, etc., está de fato separando o homem do homem. Então, por favor, você aí que é líder da sua religião, conduza os seus fiéis a se ligarem em relação à sua própria essência, a despertar a sua consciência, a assumir a responsabilidade que cada um tem em relação ao bem e ao mal, ao que atrai e não atrai para a sua própria vida. Não vamos externalizar os problemas e vamos fazer com que cada pessoa se torne uma pessoa cada dia melhor. Se você não está fazendo com que o seu fiel se torne uma pessoa cada dia melhor com base no autoconhecimento e superação do próprio ego, significa que você não está cumprindo com a sua missão de ser um líder, um bom líder de sua religião. Vossa crença ou descrença em Deus é de pouca importância, pois pelos vossos pensamentos, sentimentos e ações fazeis do mundo uma coisa terrível, cruel, bárbaro, ou um lugar de paz, de compaixão, de sabedoria. Então, olha só, pouco importa em relação à sua crença, ao que você diz que você acredita ou não. Isso não importa. O que importa é a prática dos seus sentimentos e ações e pensamentos, tá? É isso que vai determinar se o mundo vai ser cruel ou se vai ser um mundo de mais paz. Então procure, expressar bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes para que o mundo seja de mais paz. A verdade só atuará sobre vós quando a vossa mente estiver completamente livre. Tem pessoas que têm medo do vazio da meditação porque acha que não há nada ali. Pelo contrário, é no silêncio da mente que você vai encontrar a presença da sua alta consciência. Quando fala-se que mente vazia é a oficina do diabo, essa mente vazia é aquela mente sem atenção, aquela mente voada, aquela mente sem controle, aonde os egos ficam ali fazendo a festa, tendo pensamentos, dando pensamentos vazios, autocontraditórios, baseados em satisfações de desejos momentâneos, materialistas, egoístas. Isso sim é a oficina do diabo. Agora, quando a nossa mente está focada na pura observação, no silêncio da pura observação, aí sim nós somos um com este Deus, e aí sim só vem boas visões e bons pensamentos ligados diretamente a essa nossa alma. O pensar correto vem com o autoconhecimento. Sem se conhecerem a vós mesmos, não tem qualquer base para o pensamento. Sem o autoconhecimento, aquilo que pensam não é verdadeiro.
Porque quando a gente não se autoconhece, o nosso pensamento é baseado no ego. O ego cria a ilusão, tá? Vocês conseguem ver o quanto que o ego deturpa a realidade? Então você precisa se conhecer. Conhecer a quem? Conhecer os seus defeitos. Quais são esses defeitos? O orgulho, a vaidade, a inveja, a luxúria, a ganância, a preguiça, a gula. Todos esses defeitos vão deturpar a sua visão da realidade, tá? Então, enquanto não tiver autoconhecimento, não só a nossa visão, mas principalmente os nossos pensamentos não serão verdadeiros, porque estarão baseados nessa lógica de percepção desses egos, que são memórias mal digeridas, mal interpretadas, tá? Que aprisionam a nossa consciência. Então temos que superar, temos que conhecer esses egos para que os nossos pensamentos sejam mais puros, sejam melhores, sejam mais lúcidos. E aí sim a gente vai promover pouco a pouco o nosso despertar da consciência. E a meditação é muito importante nesse processo, tá? A meditação não é algo para ser praticado por alguns minutos ou uma hora durante o dia, mas sim um processo constante, uma busca de todas as horas daquilo que é verdadeiro. Isso é ter uma vida meditativa em 100%. É você estar sempre conectado com o que é verdadeiro. O que é o verdadeiro? Aquilo que advém da sua consciência. Então a gente tem que estar se esforçando para estar com um nível de consciência sempre elevado em nosso cotidiano. Em vez de despertar a inteligência integral do indivíduo, a educação o induz a adaptar-se a um padrão, tá? A gente tem que ver que não é mediante esse padrão que a gente vai conquistar a nossa iluminação. A gente só conquista a nossa iluminação fugindo dos padrões e despertando o autoconhecimento. Todas as pessoas do mundo estão egocentradas e quando vos purificardes desse egocentrismo, estareis praticando a meditação. Tá? A gente tem que então, para Jiddu Krishnamurti, viver uma vida de plena meditação, e as pessoas não estão fazendo isso porque o principal inimigo de ter uma vida meditativa é o próprio ego. A gente está egocentrado, ou seja, nós somos egocêntricos, tá? E a gente vai superando esse egocentrismo conforme a gente vai praticando a meditação. A meditação não é estar ali somente em uma posição de lótus, praticando algum mantra, silenciando a mente, de olhos fechados. Não é só isso. Meditação é viver de instante a instante com base em nossa consciência. Observem o pensamento, apenas observem, não o corrijam. Desse modo, começarão a aprender a meditar. O aprender, uma vez iniciado, não tem fim. Então, a gente tem que desenvolver essa capacidade de observação e, principalmente, temos que desenvolver a capacidade de autoobservação, de auto-observar os próprios pensamentos, e apenas observe aquele pensamento, não alimente os seus pensamentos, não fique revivendo os seus pensamentos, porque senão você se conecta, se identifica e passa a ser escravo deles, e aí sua consciência fica adormecida. Agora, quando você apenas observa ele, não julga, não condena, não corrige, aí sim a gente vai aprender a meditar e vai aprender a despertar cada vez mais a nossa própria consciência. Para a pessoa se compreender, deve haver autoconhecimento, uma percepção na qual não haja condenação, comparação, julgamento, apenas a capacidade de ficar atento, de conhecer o caminho do nosso pensamento, o caminho do nosso ego. E para isso, certamente, não há necessidade de autoridade alguma. Depende de você como indivíduo descobrir por si mesmo. É possível sermos livres? Podemos nós, na situação em que nos encontramos condicionados, moldados por tantas influências, podemos nós viver neste mundo completamente livres, não só conscientemente, mas nas raízes mesmas do nosso ser? Quando eu compreendo a mim mesmo, compreendo você. E dessa compreensão
vem o amor, vem a tolerância, vem o perdão. Uma mente que decidiu e vive segundo suas decisões está morta, mas uma mente jovem está sempre decidindo de novo. E uma mente nova não se sobrecarrega com inumeráveis memórias mais mal digeridas, que são os egos, mas a mente que não carrega sombra de sofrimento, embora possa passar pelo vale do sofrimento, permanece sem marcas, porque ela é imune aos danos causados pelas baixas vibrações do ego. A mente não pode abranger a realidade até que esteja livre de ilusões criada pelo nosso próprio ego e pelas nossas tradições recebidas pelo nosso processo de socialização ao longo da nossa criação. Os instrutores realmente grandes não estabelecem leis, eles querem libertar os homens, e vocês não podem se libertar por sistemas de ética ou leis de conduta. A liberdade depende de você mesmo, depende do autoconhecimento, depende de cada pessoa. Bom, essas são as principais ideias do mestre Jiddu Krishnamurti. Fica aí, a reflexão para você fazer, para você praticar. O que você acha? Deixa aí no comentário. Você acha que ele foi o verdadeiro mestre? Ele cumpriu com a sua verdadeira missão? E a verdadeira missão de um mestre é essa? Fazer com que cada um se auto-liberte? Ou a missão dele ele renunciou? Ou a missão dele era o que muitos discípulos queriam, que é que ele criasse novas ordens esotéricas e religiosas pelo mundo, tá? Comenta aí o que você achou, curta, compartilhe e siga o nosso canal Salto Quântico. Muito obrigado, fique na luz, na paz e no amor.